Apocalipse 6, versículo 12. Vamos lá então para a gente dar continuidade. Diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, João está declarando, né, essa visão a partir do sexto selo, e nós vimos então semana passada e na outra semana a respeito desses quatro primeiros, né, desses quatro primeiros selos que falam sobre os quatro cavalos, que a gente já entendeu do que isso quer dizer, né, são, cada um deles são períodos de juízo sobre a terra, que o Espírito Santo vai vir e vai enviar mesmo. O próprio Cristo, né, está enviando esses juízos, segundo muitas profecias do Antigo Testamento e segundo tudo aquilo que a gente já viu em Levítico, em todos os capítulos que a gente viu. E aí o quinto selo faz menção de um clamor, né, dos santos que já morreram, que estão embaixo do altar, a palavra fala um pouquinho acima ali, e que eles então clamam por justiça, pedindo ao Senhor que traga justiça sobre a morte deles, né? Sobre eles terem sido martirizados, sobre eles terem sido mortos, por terem pregado o Evangelho, por ter não negado Cristo. Então eles estão ali desejosos pela justiça de Deus sobre a terra. E Deus diz assim: espera só mais um pouquinho, porque o juízo de Deus está vindo, já está acontecendo. E a gente sabe que se os quatro cavaleiros já tinham sido liberados, então a partir do versículo 1 do capítulo 6, e no quinto selo, então essas pessoas estão ali reivindicando justiça, e o Senhor diz assim: espera só mais um pouquinho, porque a justiça de Deus está vindo sobre a terra, e vocês então vão estar comigo logo logo, e o Senhor pede para eles aguardarem mais um pouco. Isso quer dizer que a liberação desses quatro primeiros selos diz respeito a um período realmente da grande tribulação, mas ainda não é o fim, mas ainda não é o juízo final de Deus, ainda não é realmente a ira total de Deus sobre a terra, mas é realmente períodos de juízo que vão vir tanto sobre os ímpios quanto sobre os justos dentro do período da grande tribulação. Então a gente tem ali os quatro cavaleiros, aí essa reivindicação no quinto selo dos santos, pedindo por justiça, e Deus pede para aguardar mais um pouquinho. E aí no versículo 12, então, a gente tem esse sexto selo sendo aberto, e esse sexto selo fala de um grande terremoto. O sol ficou escuro, né, como tecido de crina negra, e toda a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aí fala que os reis, os poderosos e todas essas pessoas, essa classe de pessoas que está descrita aqui, eles procuram refúgio em montanhas, em cavernas, e eles desejam que os montes, que as pedras, que caia sobre eles para escondê-los da face de Deus, da ira de Deus, porque a visão que eu tenho aqui, queridos, e que a gente tem entendido, eu e mais uma turma aí que estuda escatologia, é que realmente o céu vai estar totalmente
aberto, né? Vamos dizer assim, nesse momento aqui, por isso que ele fala que o céu parece que se enrola como um pergaminho. É como se realmente Deus tirasse a separação entre céu e terra, e aí houvesse realmente uma abertura do reino espiritual, do reino celestial, e quem está aqui na terra agora, então, está vendo o trono de Deus, está vendo as coisas celestiais, está vendo a movimentação no reino espiritual. Então, há um temor dessas pessoas, desses ímpios principalmente, porque eles sabem que a ira de Deus e do Cordeiro, né, de Jesus está vindo sobre a terra e não vai ter como escapar. Eles pedem para as montanhas, né, vir por cima deles para tampar, né, eles da ira de Deus, do olhar de Deus, mas vai ser impossível, né? Porque aí já não vai dar mais tempo de correr da ira de Deus. Mas nós vamos ter que enfrentar, né? Eles vão ter que enfrentar essa ira de Deus. Então eu quero mostrar para vocês que semana passada eu falei isso e a gente vai entrar em alguns textos para mostrar um pouquinho desse sexto selo. Mas eu posso adiantar para vocês o seguinte: pelos acontecimentos aqui descritos, eu creio, eu acredito que isso já está acontecendo quase que em conjunto com a sétima trombeta. Por que, Elisângela, que você está dizendo isso? Nós vamos ler alguns outros versículos que vai mostrar isso para nós, dizendo que quando isso aqui acontecer, quando esse grande terremoto, quando esse abalo sísmico, né, cósmico acontecer, é porque é o fim, é o momento da volta realmente de Cristo. Então aí realmente isso tudo aqui vai acontecer, e aí Jesus volta. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acredito que as visões, inclusive, de João dentro do livro de Apocalipse, elas são muito parecidas com o livro de Daniel, já falei isso para vocês também, onde a maioria dos relatos, das visões de João também não estão em ordem cronológica. Então eu não posso dizer que cada um desses acontecimentos, eles realmente vão acontecendo um na sequência do outro, porque nós vamos perceber várias coisas ao longo da leitura aqui, que muitas coisas parecem estar anteriores a algumas que a gente já leu, e outras parecem estar depois de outras que a gente vai estar lendo. Então, não vamos colocar Apocalipse numa linha cronológica, porque não é isso que está acontecendo. João está tendo vislumbres, visões, revelações do próprio Cristo a respeito do tempo do fim, mas isso não quer dizer que o livro foi colocado em ordem cronológica. Ele só está mostrando realmente os acontecimentos para que a gente vá entendendo, estudando e buscando essa relação, então, entre as coisas que estão acontecendo, tá bom? Então, por isso que eu acredito que o sexto selo esteja muito voltado também a sexta trombeta e em seguida a sétima trombeta. A gente vai dar uma olhada. Eu queria que vocês abrissem comigo primeiro, lá em Mateus 24, 29, que é onde Jesus está falando. Nós já estudamos esse texto, mas Jesus está falando sobre esses últimos acontecimentos. E isso aqui mostra bem claro para nós sobre esse texto, do que Jesus fala lá em Mateus 24, 29 e do que Apocalipse está falando sobre o sexto selo, e o que nós vamos ler depois sobre a sétima trombeta também vai estar muito próxima dessa informação. Então vamos lá? Mateus 24. A partir do versículo 29. Vamos ler aqui alguns versículos. Então, Mateus 24, 29. Diz assim, Jesus está dizendo para nós sobre os acontecimentos do fim, né? Em Mateus 24 e 25, Jesus, então, estava nos ensinando sobre isso. E Jesus começa dizendo assim, então, aqui. Ele começa dizendo no versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, então, lembra dos 4 primeiros selos, os cavaleiros, né? Então está acontecendo uma grande tribulação. Então Jesus está dizendo assim, ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, quais dias? Os dias que estão antecedendo isso que vai acontecer agora. Então a grande tribulação estava acontecendo e aí Jesus diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer?
O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e este reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá vendo? Então Jesus está dizendo que no momento após, imediatamente, a tribulação que vai estar acontecendo naqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, e então, o que vai acontecer? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, é aí que a volta de Jesus acontece. Então, no momento em que toda a grande tribulação acontecer, todos esses acontecimentos que nós já vimos através dos 4 primeiros selos, do 5º selo com os santos que reivindicam o julgamento, e aí o 6º selo se abre e acontece então esse enrolar, né, como de um pergaminho do céu. O céu fica totalmente desnudo, a terra, os habitantes da terra olham para aquilo, para esse sinal no céu, e eles então começam a temer esse grande e terrível dia. Por quê? Porque um grande terremoto, porque um grande abalo cósmico vai acontecer nesse momento do 6º selo. Não é isso que nós acabamos de ler? Vamos ler aqui novamente, só para vocês entenderem então novamente. Olha só, versículo 12, volta lá. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. Então, na abertura do 6º selo, que vai culminar com a 6ª trombeta também, a gente vai ver, mas nesse momento aqui, já no final da grande tribulação, vamos dizer assim, para a gente entender, quando Jesus abre o 6º selo, há um grande terremoto. Então, o primeiro sinal é de um grande terremoto. A gente vai ver outros textos falando sobre isso. O sol ficou escuro, como um tecido de crina negra. Então, tudo vai escurecer, vai ficar tudo muito escuro. E toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Então, a lua também troca de cor, vamos dizer assim. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Então, o abalo sísmico, cósmico, onde as estrelas também caem, né? Que Jesus fala sobre os poderes celestes serem abalados lá em Mateus. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Então, esse terremoto, esse abalo dos poderes celestes vai ainda acontecer com que as nuvens, com que o céu, a gente não tem essa nitidez de entendimento, mas a palavra está dizendo que o céu parece que vai se enrolar como um grande pergaminho, e então vai ficar tudo muito aberto, tudo muito nítido para as pessoas verem. Eu acredito que o reino espiritual vai ficar totalmente aberto para o olhar de qualquer pessoa. E ele diz então assim: e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. O abalo é tão grande desse terremoto que a terra vai ficar totalmente fora do lugar, né? A gente vê aí em pequenos terremotos de 5 pontos alguma coisa, 6 pontos alguma coisa, né? Na escala Richter aí, a gente já vê grandes abalos, grandes terremotos na terra. Você imagina com esse grande e terrível terremoto que vai acontecer em toda a terra. Então a palavra está dizendo que todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, o abalo vai ser mundial e ao mesmo tempo. Então, vai haver um grande estrondo, vamos dizer assim, para a gente entender, um grande mover da terra e do céu nesse grande momento. Por quê? Porque aí Jesus vem.
Então, há sinais, vocês estão vendo que a palavra, ela vai nos mostrando, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que nós que estivermos vivos para a volta de Jesus, nós vamos estudando e percebendo cada movimento da terra e do céu em prol desse grande dia. Então, os que vão ser pegos, né, como ladrão pega uma pessoa de surpresa, são aqueles que não estiverem atentos à palavra, porque quem estiver atento à palavra de Deus vai então perceber esses acontecimentos, esses sinais e tudo que vai acontecer nos últimos dias, na grande tribulação, e nós vamos saber que Jesus então está voltando. E quando isso aqui acontecer, se nós estivermos vivos, então nós vamos saber que aqui é a volta de Jesus. Então a gente vai saber que mais dia, menos dia, quando essas coisas estiverem acontecendo, Jesus aparecerá nas nuvens do céu e ele vai vir e vai juntar os santos dos 4 cantos da terra, ok? Então, o versículo 15 mostra que nesse momento em que esse abalo, então, cósmico, sísmico, acontece em toda a terra, então esse grupo de pessoas aqui que aparece no versículo 15, ele então fica totalmente perturbado, né? Que é o que nós lemos aqui. Versículo 15 novamente, ó. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas. João está vendo, essas pessoas gritavam para as rochas e para as montanhas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Então, esses ricos e poderosos, os ímpios, né? Mas principalmente essa classe, vamos dizer assim, de pessoas que tinham a sua firmeza, a sua confiança. A palavra para mim aqui, ela está dizendo a respeito de uma confiança principalmente financeira, de uma estabilidade, né? Porque no reino do anticristo, aqueles que estiverem com ele, aqueles que se firmarem nas suas alianças, no seu poder aquisitivo, na sua situação financeira, eles vão achar que eles estão guardados, né, pelo anticristo. Eles acham que eles vão ser, eles não vão sofrer por conta da situação financeira que eles têm. Então, eu acredito que é mais por isso que a palavra cita esse grupo de pessoas, né? Pobres e pessoas que também não têm condições e que também são ímpios vão sofrer nesse momento, mas talvez menos do que essas pessoas que confiavam nas suas riquezas, que confiavam no seu poder, que confiavam na sua posição social, que confiavam nas suas posses. Mas nesse momento eles vão perceber que tudo isso não vai fazer diferença na volta de Jesus e para o juízo de Deus sobre a terra. Eles vão sofrer também, tanto quanto todos os outros. E a sua firmeza e a sua segurança vai se esvair nesse momento, porque eles vão perceber que tudo aquilo que os cristãos, que a igreja pregou, que a Bíblia falava, porque eles vão ter ouvido também a palavra de Deus em algum momento, eles vão perceber que aquilo era real, aquilo era verdade, como é a verdade de Deus. Então, essas pessoas, elas vão ficar apavoradas nesse momento. Semana passada a gente leu Lucas 23:30. Vamos só passar de novo por essa passagem, para a gente ver que fala exatamente o que está acontecendo aqui. Lucas 23:30 também fala sobre isso. Sobre esse momento aqui, né, que está acontecendo. Lucas 23:30. Lucas 23:30 diz assim: então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubra-nos. Pois, se fazem isto com as árvores verdes, o que acontecerá quando elas estiver seca? Então, Jesus também está dizendo que nesse grande dia, as mulheres, as grávidas vão se lamentar, né? As pessoas que amamentam, as estéreis, né?
elas vão se lamentar por tudo isso. Por quê? Porque vai estar acontecendo um grande abalo sobre a terra. As pessoas vão desejar que tudo isso, que esses montes cubram, né? Que eles possam se esconder da face de Deus. Mas não vai ter jeito, né? Não vai dar para se esconder da face de Deus. Então, eu acredito que isso aqui vai culminar com a sexta trombeta. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre elas e a gente vai ver que esse juízo vai estar acontecendo e então Jesus vem. Se é na sétima trombeta, isso aqui acontece muito provavelmente um pouquinho antes da sétima trombeta e a gente vai ver isso no decorrer das trombetas. Eu quero ver alguns textos com vocês falando também sobre isso aqui no Antigo Testamento, só para a gente completar esse entendimento para nós. Vamos abrir lá Isaías 24, do 1 ao 6. Abram comigo, nós vamos ler alguns textos no Antigo Testamento agora, só para a gente completar esse entendimento. Isaías 24, do 1 até o 6. Isaías 24, do 1 até o versículo 6. E aí, não sei se na Bíblia de vocês tem título. Na minha tá escrito assim: a devastação do Senhor na terra. Então, aqui na minha Bíblia tá dizendo, o título diz: a devastação do Senhor na terra. Veja o que Isaías está dizendo aqui para nós. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Quem que tá fazendo isso que Isaías está falando? O Senhor, né? Então é o próprio Deus. Então vejam, Isaías está mandando, olha, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará os seus habitantes. Peraí. Será o mesmo, olha para quais tipos de pessoas vai acontecer a mesma coisa. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor, Isaías está dizendo. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis e violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Veja agora o versículo 6. Por isso o quê? A terra, versículo 5, por isso que ele continua dizendo, a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Olha a infidelidade aí de novo. E aí o versículo 6 então completa para nós por que a terra está sendo devastada, arruinada pelo Senhor. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Ok? Então, quem está dizendo isso é Isaías profetizando sobre os últimos dias também. Porque isso aqui já aconteceu, ok? Quando Jerusalém foi tomado no exílio, pelo Império Babilônico, tudo isso também já aconteceu, trazendo juízo sobre Israel. Mas lembra que eu sempre digo aqui para vocês de que o Antigo Testamento, muitas coisas já se cumpriram e ainda vão se cumprir. Porque a profecia, ela é para aquele momento e também futuro. Deus é tão poderoso em suas palavras que a maioria das profecias, elas têm um cumprimento pleno justamente no final dos tempos.
Então Deus estava profetizando através dos profetas do Antigo Testamento, através desses homens que trouxeram um alerta para Israel para aquele momento da história, mas hoje nós temos o mesmo alerta através dessas profecias para os últimos dias. Então, a mesma coisa que Deus já fez, Ele vai fazer plenamente nos últimos dias. Então, era justamente uma maneira de Deus mostrar o que Ele vai fazer nos últimos dias sobre a terra também. Amém? Vamos pegar Joel 3, 15 e 16. Joel, quem é bom de endereço aí, bora lá. Joel 3, 15 e 16. Deixa eu achar aqui, meu. Gente, o Joel fugiu da minha Bíblia. Vamos lá, vamos achar aqui. Peraí. Joel 3, 15 e 16. Achei aqui. Joel 3, 15 e 16. Olha o que Joel diz. Acharam aí? Se não, marca ou depois me pede, né? Que aí vocês leem direitinho. Joel 3, 15 e 16. Diz assim: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Tem a ver com terremoto? Tem, né? Mas o Senhor será um refúgio para quem? Para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então, o Senhor vai bradar, né, nesse dia, nesse momento, mas realmente o sol e a lua vão se escurecer, as estrelas já não vão brilhar mais, então o céu vai estar totalmente enegrecido, totalmente escuro, um breu, né, vai estar no céu, justamente por causa desse abalo, desse grande terremoto, mas o Senhor rugirá de Sião, né? Então o leão da tribo de Judá, ele vai vir com poder e grande glória, e ele vai ser então um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então haverá uma grande alegria para os justos, para aqueles que perseverarem até o fim, mas um grande lamento, um grande pranto, um grande terror, um grande espanto para aqueles que forem ímpios, né? Muito parecido justamente com os dias de Noé, muito parecido justamente com a vinda do dilúvio, né? Então, por isso que Jesus compara com isso, ok? Vamos para Abacuque 3, 6. Abre lá, só um pouquinho para frente. Abacuque 3, do 6 ao 11. Abacuque, só andar um pouquinho aí de Joel, vocês já caem em Abacuque. Abacuque 3, do 6 ao 11. Paz do Senhor, pastor Toninho. Quer falar um oi aí, enquanto o pessoal acha aqui? A paz do Senhor, Elisângela. Amém, pastor. Senhor, tá trabalhando aí, né? Vou sair agora. Glória a Deus. Mas a aula tá maravilhosa, viu? Amém, pastor. O senhor pegou 2 minutos, aí já sai falando que tá maravilhosa. Abacuque 3, do 6 ao 11. Olha o que diz. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Queridos, só uma pausa aqui. Olha o que Abacuque está falando.
Contra quem o Senhor estava irado quando ele enviou os seus cavalos? Vocês estão vendo aí? Ou só eu que vejo essas coisas? Olha isso, versículo 8, vamos ler de novo. Senhor, era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou? Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Então, a liberação dos 4 primeiros selos tem a ver com esses cavalos que o próprio Senhor envia, trazendo como se fosse fúria, né? A ira de Deus sendo então estabelecida sobre a terra para trazer juízo. Aí o versículo 9: preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Então, até fui um pouquinho mais, né? Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Então, até seguir um pouquinho aqui da leitura, porque vale a pena, né? Abacuque está trazendo uma oração, está trazendo uma profecia tão profunda sobre os últimos dias, que ele fala principalmente